Olá, minha gente. Eu estou gravando esse vídeo para tirar a dúvida de uma aluna, né, que perguntou sobre os números complexos. Aliás, eu não, de uma frequentadora do canal, tá? Que perguntou sobre os números complexos. Então, vamos entender um pouquinho como funcionam os números complexos, tá bom? Mas antes, vamos recordar aqui todos os conjuntos numéricos primeiro. Bem, você conhece desde o início, né? O primeiro conjunto, que é o conjunto dos números naturais. Aqui estou mostrando para você o conjunto dos números naturais. Quem mora no conjunto dos números naturais é o 0, 1, 2, 3 e vai para o infinito, certo? Depois nós temos o conjunto dos números inteiros, esse Z aqui. Neste Z nós temos os números inteiros positivos e negativos. Fração não, né? Então, vem cá na reticência, no conjunto infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Bem, depois nós temos o conjunto Q. Quem que mora no conjunto Q? No conjunto Q, nós temos os inteiros, todos os inteiros positivos e negativos, mas nós temos as frações também. É um conjunto muito grande, mora todo N, todo Z, e além do N, além do Z, a gente tem aqui, ó, desse lado aqui, as frações, né? Uma fração, por exemplo, A sobre B, correto? Onde o B não pode ser zero, tá? Senão deixa de ser uma fração. Então, quem mora no conjunto Q? São os números inteiros, positivos e negativos, os decimais exatos, as dízimas periódicas. Então, no conjunto Q, vamos analisar aqui. O 1 pertence a N. O 1, ele pertence a Z. O 1, ele pertence a Q, certo? E sobre um outro número aqui, o menos 2, por exemplo. O menos 2, a N ele não pertence, ele pertence a Z. E o menos 2 também pertence a Q. Agora, se eu colocar, por exemplo, 0,5, é um decimal exato. 0,5 pode ser representado por uma fração, 5 sobre 10. 5 sobre 10 é a mesma coisa que dividido por 5, 1 meio. Todo número fracionário faz parte do conjunto Q. Esse número, ele não pertence a N, ele não pertence a Z, ele pertence somente a Q. Ele é um decimal exato, ele pertence a Q. Se você tiver, por exemplo, 0,222, é uma dízima periódica, eu sei que é um próximo número, ela é representada por 2 sobre 9. Essa dízima vira uma fração, então pertence somente a Q, não pertence nem a N nem a Z. Agora, nós temos aqui do lado os irracionais, que são as dízimas não periódicas. Quem são essas dízimas não periódicas? É o π, que é 3,14, eu não sei que é o próximo número, raiz de 2, raiz de 3. Então, aqui nós temos os irracionais, que é o valor do π, raiz quadrada de 2, raiz quadrada de 3, raiz quadrada de 5, né? De números primos, raiz quadrada de números primos, por exemplo. Esse povo aqui pertence somente a I. Por exemplo, a raiz quadrada de 2, ela não pertence a N, ela não pertence a Z, ela não pertence a Q, ela pertence somente ao I, certo? Então, o Q fica do lado, o I fica do outro, tá? Eu não tenho ninguém que faz parte dos dois conjuntos. Mas essa junção do Q com o I, se você unir o Q, você unir com o I, você tem um conjunto que eu chamo de real, que é o R. Então, quem é o pessoal que mora no conjunto real? Vamos lá. No conjunto dos reais, nós temos, por exemplo, quando eu falei do 2, o 1 pertence a N, o 1 pertence a Z, o 1 pertence a Q, o 1 também ele é um número real, ele pertence a R. O menos 2 não pertence a N, ele pertence a Z e a Q. O menos 2 pertence também a R. Esse número aqui, racional, 0,5, ele pertence a Q? Ele também pertence a R. Essa dízima que virou uma fração, 2 nonos, pertence a Q e pertence a R. Agora, a raiz de 2 pertence a I e também pertence a R. A raiz de 2, além de pertencer a I, também pertence a R. Bem, vamos agora focar nos números complexos, que é o que nós interessamos. Deixa eu apagar um pouquinho isso daqui, né? Para eu ter assim, um espaço melhor. Vamos lá. Vamos entender agora os números complexos. Vamos lá.
Só um minutinho, né? Eu preciso de espaço aqui. Muito bem. Vamos pensar aqui. O 2, você já viu que ele pertence a N. O 2, ele pertence a Z. O 2, ele pertence a Q. O 2, ele pertence a R, certo? Mas ele também pertence a C. O 2 é um complexo, porque o conjunto dos complexos é este maior conjunto aqui, que eu vou pintar de verde, por exemplo, ó. É esse conjunto aqui, ó. Esse conjunto que eu estou passando essa linha verde aqui é o conjunto Q. Ou seja, todo número natural é também complexo. Todo número inteiro também é complexo. Todo número racional é complexo. Todo número irracional é complexo. Todo número real, que o real é esse que eu pintei de azul aqui, todo número real é complexo, certo? Então, se eu colocar para você aqui o π pertence a I. O π, ele pertence a R, ele é real, e o π é complexo também. Agora, o que falta para vocês, né, para os alunos do ensino médio, que têm falado muito pouco, são aqueles números que são só complexos, não são reais. Ou seja, quem seria esse número que fica aqui, nesse intervalo aqui, ó, que eu estou pintando de vermelho, ó. Esse número que está aqui, ele é só complexo. Ele não tem nada de... Ele não é real, ele é complexo, só complexo. Como que eu represento esse número aqui? Esse número, vou dar uma ideia assim, bem rasteira para vocês. Quando vocês faziam na equação do segundo grau o delta, que você encontrava a raiz quadrada de menos 4 para o delta, você dizia que não pertencia a R, e você dizia que não tinha raízes reais. Realmente, real não. Mas tem raízes, só que as raízes são complexas. Ou seja, isso daqui tem solução? Dentro do campo dos reais, não, mas dentro do campo dos complexos tem. O que seria a raiz quadrada de menos 4? No campo dos complexos, a gente faz com que i ao quadrado tenha o valor de menos 1. I é uma letrinha I que você eleva ao quadrado e o valor dela é menos 1. Então, observa bem. Raiz quadrada. Esse menos aqui é como se fosse menos 1 vezes 4. Se o i ao quadrado vale menos 1, esse menos 1 pode ser substituído por i ao quadrado. Então, vai ser raiz quadrada de 4i ao quadrado. Certo? Na hora que eu tiro da raiz, o que vai acontecer? A raiz quadrada de 4 é 2, e a raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, deixa eu dar um exemplo melhor ainda. Ó. Vou apagar de novo e vamos ver aqui. Imagine que eu coloque para você assim, uma equação desse formato aqui. X ao quadrado é igual a menos 16. Ou melhor, a equação teria que ser essa, né? X ao quadrado mais 16 é igual a zero. Pronto, é uma equação do segundo grau. Você vai fazer que x ao quadrado é igual a menos 16. O x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de menos 16. Aí você vai olhar qual é o universo da sua equação. Se seu universo for real, não tem solução real. Você diz que índice par, raiz negativa de índice par, número negativo de índice par, não tem raiz. Então, você diria que não pertencia a R, porque o seu universo é o real. Mas vamos supor que eu não peça mais no universo dos reais. Vamos imaginar que eu peça no universo dos complexos. O meu universo agora é o conjunto dos complexos. Então, tem solução? Tem solução. Não tem solução real, mas tem solução complexa. Como que você vai fazer? Este menos você vai substituir por i ao quadrado. Por quê? O que é menos? Menos é como se fosse menos 1. É menos 1 que multiplica o 16. Menos 1 que multiplica 16. Então, se o menos 1 tem o valor de i ao quadrado, eu vou dizer que x é igual a mais ou menos a raiz quadrada de 16, esse aqui é o 16, e esse menos 1, eu vou colocar i ao quadrado para ele. Então, na hora que eu vou encontrar a minha solução, vai ser mais ou menos, a raiz quadrada de 16 é 4.
A raiz quadrada de i ao quadrado é i. Então, na verdade, eu tive duas raízes. O x1 é menos 4i. E o x2 é mais 4i. Certo? Então, sempre que você tiver a raiz de índice par de número negativo, não tem solução no campo dos reais, mas nos complexos tem. Esse complexo é um novo conjunto, do qual o real está dentro dele. Todos os números reais são complexos, mas tem alguém que é só complexo. É este caso que eu estou mostrando para você. Bem, normalmente na terceira série a gente estuda uma unidade, né, um módulo de números complexos. Quando chegar nessa parte, nessa época aí, eu vou criar novamente os vídeos e de repente você pode frequentar o canal e tirar suas dúvidas, tá bem? Olha, eu espero que eu tenha conseguido atender você e tirar suas dúvidas, tá? Vejo vocês no próximo vídeo.